Doreto, tudo bem, amigo? Gra- Grande Evandro. Isso Tudo é bem? engenharia, tá vendo? Engenharia é Pois assim. é. Tecnologia é muito boa sempre, mas na hora que dá problema, deixa a gente em maus lençóis, né? Mas está resolvido, graças a Deus aí. Vamos agora, vamos. É, eu vou aproveitar, Doreto, primeiramente lhe dar as boas-vindas. Eu já dei as boas-vindas aos nossos internautas aí, né? Vou lhe dar as boas-vindas e já que a gente teve esse probleminha, eu não vou ler seu currículo completo, não, porque senão a gente vai tomar o resto do tempo da nossa live. Eu vou falar aqui rapidamente quem é Doreto, né, profissionalmente. Você Você tem formação em engenharia eletrônica, né, pela Escola de Engenharia de Lins, né, MBA internacional em gestão empresarial pela FGV e pela Ohio University, função atual diretor industrial da Caprite. Eu até já tinha falado aqui. Você aí de casa vai nos acompanhar agora e eu passo a palavra para Antônio Doreto para trazer aí um pouquinho dos seus conhecimentos nessa área da engenharia na indústria. Seja muito bem-vindo, Doreto. Prazer estar aqui com você. Obrigado, viu? Muito bem. A gente pode. Eu gostaria que você fizesse uma explanação um pouco do seu trabalho e depois a gente entraria mais no tema de forma mais direta. Pode ser? Tá A certo. sua visão, você pode mostrar uma visão inicial aí, né, do papel do engenheiro na indústria, e depois a gente vai para algumas coisas mais específicas, diria assim. Pode ser? Tem problema. Vamos lá. Eu sei onde vai caminhar. Eita, o teu sinal, eu não estou conseguindo te ouvir bem, está cortando a fala. Você não está usando o microfone, o fonezinho não, né? Veja aí, novamente, para ver se eu consigo te ouvir. Eu Você tô te queria, ouvindo. você queria saber, é o seu áudio que está cortando. Você estava Não. perguntando o tempo que a gente tem, é isso? Você quer que eu use, eu uso. Vamos tentar para ver se melhora, porque está cortando. Eu sei que está cortando para mim. Eu não sei se para os internautas também, acredito que sim. Quer ver se melhora? Opa, agora eu percebi que melhorou. Vamos lá. Ótimo, ótimo então. Muito bom. Bom, vou repetir aqui, muito obrigado aí pelo convite. Prazer é nosso. Não, prazer é meu. E tudo aquilo que a gente puder estar conversando aqui e a gente agregando alguma coisa para as pessoas ainda que hoje ou já trabalham ou estão estudando, a gente vai estar aqui colocando uma experiência particular, né? Uma experiência muito minha, onde eu prefiro navegar dentro dessa experiência do que começar a comentar de forma geral toda a engenharia, né? Mas Muito assim, bem. né, em relação à engenharia, sou suspeito de falar, nós somos suspeitos de falar, porque nós somos engenheiros, e a tendência é de valorizar demais a área, né? Mas eu queria dizer para aqueles que estão querendo estudar ou que estão estudando, que a engenharia, ela é desde sempre, né? Nós temos a engenharia, assim, modificando a história humana, né? De muitos e muitos e muitos tempos, os conhecimentos da área de engenharia foram transformando o mundo. E eu lembro assim, tá, Evandro, que eu cheguei a visitar aquedutos na Itália, aquedutos que foram feitos 300, 400 anos antes de Cristo, né? Então eu fico imaginando os nossos engenheiros da época fazendo seus cálculos para poder colocar tudo aquilo em pé e está em pé até hoje, né? É isso, Então, assim, verdade. eu valorizo muito a área de engenharia, eu reconheço na engenharia a solução motora mesmo da evolução humana. E aqui eu estou falando da engenharia, né? Tem tantas outras profissões, eu não estou excluindo-as,
Sim, mas eu sim. estou valorizando aquilo que a gente faz, a nossa área, né? Então, eu vejo que a engenharia, se ela tem essa magnitude para a nossa humanidade, que dirá para a indústria? Então, a nossa indústria é muito intrínseca na área de engenharia. A engenharia é muito intrínseca dentro da indústria. A gente precisa de engenheiros dentro da indústria. Sem engenheiros é complicado, a gente não faz. Então, a nossa indústria é uma indústria de alimentos, onde nós temos aí várias categorias de engenharias trabalhando, e a tendência é cada vez mais, né? Então, a gente tem esse desejo de deixar cada vez mais essas pessoas engajadas nos processos. Não posso esquecer também aqui os técnicos, né, que ajudam demais, que também têm muito conhecimento, que também contribuem muito para o processo, né? Então, a Verdade. engenharia é isso, né? Eu acho que nós vamos falar desse tema que eu acho que é apaixonante mesmo. Engenharia é um... Mas vai me É, conduzindo aí, vai me conduzindo aí. muito bem. Muitos dos temas que nós trazemos aqui para o Terça no CREA me chegam as sugestões. Esse tema fui eu realmente que pedi, porque eu entendo essa importância e a gente até tem uma ideia, um projeto aí de fortalecer cada vez mais a atuação do CREA diante dos engenheiros da indústria. E, Loreto, a gente sabe que claramente a gente sabe que um país, para ele se tornar desenvolvido, ele tem que ter uma indústria magnânima, né? Quer dizer, tem que ter um parque industrial realmente forte, né? Então, eu acredito que nós vamos falar também hoje muito nessa linha aqui, né? Então, a importância da engenharia para a indústria, a importância da indústria para o desenvolvimento de um país, né? E Perfeito, eu diria assim que estão interligados, né? E o Brasil, perfeito. por exemplo, o Brasil no início do século passado, há 100 anos, ela começou a ter um desenvolvimento industrial, né? Lógico que hoje tudo é muito mais rápido, muito mais tecnologia. Ainda há pouco você falou de 400, 300 anos antes de Cristo, e a gente realmente fica, às vezes, pensando como que conseguiram fazer aquelas construções, né? Mas hoje não, hoje com o advento da alta tecnologia, tudo está muito mais ágil, muito mais rápido, os processos são outros, né? Mas é isso aí. Então, vamos lá. Vamos falar assim, qual a importância da engenharia para a indústria hoje, na sua visão? Em termos do desenvolvimento da indústria, do crescimento e da própria atuação, né, da engenharia dentro da indústria. Traduz um pouco isso aí para nós aí, nós que não somos da indústria em si, né? Da indústria da construção civil aqui, eu, por exemplo, né? Tá certo. Eu ainda estou te ouvindo aqui, ó. O voz deu um delay do caramba aqui, mas Ah, certo. Qual a importância da engenharia para a indústria? tá certo. Pergunta bem Eu vejo assim, acho que você tocou num ponto importante, que eu vejo assim, quando nós falamos que um país é desenvolvido, e esse país desenvolvido, uma das grandes forças para ele desenvolver realmente é uma indústria forte. Você está conseguindo ouvir? Sim, tá ótimo. Então, é muito importante ter uma indústria forte, uma indústria competitiva e uma indústria com tecnologia avançada. E para que a gente tenha isso, tá, Evandro? É necessário muito trabalho, muita dedicação para que a gente, com inovação, possa transformar a indústria. Aí eu vejo a engenharia como um drive motor para tudo isso. É assim que eu vejo, né? Então, eu não vejo um país desenvolvido sem essa força da indústria. E não há força da indústria sem um bom grupo técnico, né, de engenheiros trabalhando nisso. Loreto, esse projeto Terça no CREA, eu até já cheguei a dizer um pouquinho no início, né, se você adentrar a sala, ele busca trazer novos horizontes para os profissionais e até para os estudantes das engenharias. Então, conta um pouquinho da tua trajetória. Como é que você chegou a ser diretor industrial de uma indústria, como no caso hoje na Caprite?
35 anos de formado. Então tem uma longa história. Mas eu fiz a engenharia elétrica, e na engenharia elétrica, na minha época, né, eu me formei em 85. Na época era engenharia elétrica com ênfase em eletrônica. Certo. Aí, saindo ali da faculdade, eu praticamente já fui para a Philips. Eu fiquei 3 meses numa indústria de semicondutores, mas aí a Philips me chamou, e aí eu acabei indo para a Philips e ficando 5 anos e meio na Philips. Numa área, trabalhando junto com uma organização de departamento de custos no laboratório de desenvolvimento. Porque eu saí da faculdade com desejo de projeto, né? Saí querendo fazer projeto na área eletroeletrônica e tal. Aí, nesses 5 anos e meio, eu comecei em Piracicaba. E Piracicaba foram 2 anos e meio, depois nós fomos transferidos para São Paulo. Aí eu falo nós, porque, assim, por decisão, eu casei muito cedo. Eu casei no 3º ano de faculdade. Eu comecei a namorar minha esposa, ela tinha 14 anos e eu 16. Então, a gente casou. Quando eu fui para Piracicaba, eu já tinha 2 filhos. Quando eu fui para São Paulo, já tinha 3 filhos. E aí, trabalhando na Philips em São Paulo, a gente teve muita dificuldade, porque era só eu e a minha esposa não se adaptou em São Paulo. Então, eu tive que deixar a Philips. Tive que voltar para Marília, para a gente tentar ficar junto e poder ajudar, porque era muito pesado mesmo para ela. Aí, deixei a Philips e fui para Marilã, lá em Marília. Aí, eu entrei como engenheiro eletrônico na Marilã. De engenheiro eletrônico, eu fui subindo dentro da área de engenharia. Fui supervisor eletroeletrônico, gerente de engenharia e manutenção. Quando eu cheguei em gerente de engenharia e manutenção, eu acabei querendo ir fazer um pleito para ir para a área comercial da Marilã. Então, nesse momento, eu fiz esse pleito para a empresa me deu esse crédito e eu saí da engenharia e fui para a área de vendas. Aí acabei virando diretor comercial da Marilã. Então, é um pouco diferente a trajetória, mas eu acho que para efeito de entendimento das capacidades de um engenheiro, você vê que ele pode trafegar e pode fazer trabalhos diferenciados em áreas diferenciadas. Então, você pega um engenheiro de engenharia, bota na área de vendas, vai número para lá, né? Vai análise para lá, vai levantamento, vai gráfico, vai tudo, né? Então, foi bem legal isso, a gente fez um bom trabalho na Marilã. Eu tive uma escola com Orivaldo Galasso, falecido. Ele foi o consultor na época e ele tinha 38 anos de Unilever. Então, ele me ensinou vendas do zero, né? Então, foi muito positivo. Aí foi legal, deu um bom resultado, a gente caminhou bem. Aí, dali, basicamente, fui para Dori, que também é em Marília. Fui para lá como diretor comercial. E aí, com 4 anos na Dori, Marilã é biscoitos, né? Sim. Dori é a área de candies, então tem amendoim, tem goma, tem disquete e tal. Aí, com 4 anos de Dori, Gerson me chama. Aí, quando ele fez o convite, ele falou, olha, eu vou montar uma fábrica de biscoito e eu queria você com a gente. Falei, sem problema, Gerson, monta aí, quando estiver vendendo, me chama. Aí ele falou assim, não, eu quero que você venha para montar a fábrica e venha tocar a fábrica. Ele me conheceu dentro da fábrica, né? Aí foi bem difícil a tomada de decisão, porque estabilizado em Marília, família toda lá, com netas, né? Eu já tenho netas, tudo, mas a gente topou o desafio. Aí eu vim para cá, a gente começou do zero, que a gente chama de Greenfield, começou do zero mesmo, e a gente montou essa fábrica assim num tempo bem corrido, né? Eu diria que você sabe disso, da primeira coluna, aquela fábrica montada, 3 linhas de produção, uma funcionando e embalando em 11 meses, foi assim um desafio muito absoluto, né? Você tem que fazer toda a parte de utilidades, você tem gás natural, ar comprimido, você tem que ter água de torre para refrigeração, você tem que ter sistema de dosagem, é monstro. E a gente fez em 11 meses. Então foi um desafio muito grande, quase enlouqueci, mas aguentei. Não foi fácil, não. Mas hoje, agora a gente em agosto, nós vamos completar 6 anos
de produção, estamos aí mais ou menos com quase 900 funcionários, uma gama de produtos bem desenvolvidas, a gente já tem mais de 125 SKUs. Aí, para quem não sabe, SKU é Store Keep Units, quer dizer, cada unidade, né, de estocagem. É um desenvolvimento grande. Mas pode ir perguntando, viu, Evandro? Senão eu vou falando aqui. Não, mas vem bem. Olha, essa tua experiência aí, que você acabou de falar um pouco dela, né, é muito instigante. Né? E, como você disse, engenheiro tem essa coisa. Engenheiro é engenheira, estou falando de quem é da engenharia. Né? Tem sempre é convidado para outras áreas também, pela expertise, pela facilidade de raciocínio, de cálculo e tudo, né? Então, eu vou fazer uma pergunta assim, aquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Eu perguntaria, Doreto, quem ajuda mais? A engenharia ajuda mais a indústria a crescer ou a indústria termina puxando mais a engenharia para cima? Como é que você faria esse paralelo aí? Se eu tomar a base a Capriche, eu tenho que... porque assim, né, quando nós começamos, eu estava com 2 estagiários de mecânica. Né? Então, esses 2 estagiários estavam comigo e nós montamos aquela fábrica da área de engenharia. Né? Então, se você pensar dessa forma, a tecnologia que nós importamos puxou a engenharia. Certo? Por quê? Porque os equipamentos que nós compramos são equipamentos importados, de alta tecnologia, para o segmento, né? Para o setor. Então, quando a gente compra, você compra o mais moderno. Então, a nossa engenharia, ela consegue acompanhar essa tecnologia que vem, e não só isso. Hoje nós temos esse corpo nosso de engenheiros que consegue absorver uma tecnologia nova, trabalhar nela e sugerir alterações nela. Então, assim, a capacidade da nossa engenharia, ela é muito boa. Claro que eu não posso dizer isso para 100% dos engenheiros. Mas eu digo que a boa formação, ela te permite isso. Então, nós temos, um deles continua comigo, desses estagiários, o outro decidiu ir para a Alemanha, tocar a vida dele na Alemanha, mas eu estou com a minha equipe de engenharia, nessa pessoa, que é o Felipe, conhece a fábrica de A a Z, né? Então, da terraplenagem até montar a fábrica, sabe tudo, por onde passa, por onde não passa. Então, assim, de ovo e galinha, eu diria, nós começamos com a tecnologia puxando a engenharia, e hoje nós temos um corpo de engenharia pela vivência que consegue opinar na compra de novas tecnologias. Porque já tem uma vivência, né? A vivência é muito importante. Andam juntos, então, né? Andam juntos. Momento, uma puxando a outra, né? Talvez, né, Evandro, numa área de desenvolvimento de máquinas e projetos, aí você vai ver que a engenharia é quem puxa a tecnologia. Isso. Então, assim, aí mostra a importância, né, das nossas engenharias, né, dentro desse contexto da indústria, né? Porque vem, como você acabou de dizer, tem desde o projeto, né, a implantação, mas também a movimentação, né? Inclusive, eu parabenizando aí toda a Capricho, eu já tive a oportunidade de conhecer a fábrica lá, realmente é um espetáculo, muito bem montada. Então, de parabéns mesmo. E, inclusive, você como você disse aí, começou do zero lá, pegou do terreno e entregou funcionando, né? É verdade. Eu anotei aqui uma coisa. Um profissional de engenharia costuma exercer quais funções no segmento industrial? Quer dizer, seria outra pergunta. Essa pergunta poderia ser feita da seguinte forma também, assim, né? Quais as engenharias envolvidas no ramo industrial, no tipo do que você trabalha e que já trabalhou também, que é tudo muito, eu acho que é tudo muito parecido na área alimentícia, né? Na Capricho, na área de alimentos, você tem diversas classes de engenharia. Então, nós temos engenheiro químico, nós temos engenheiros de alimentos, nós temos engenheiros de produção, temos engenheiros mecânicos, temos engenheiros elétricos, temos engenheiros de segurança de trabalho. Então, assim, é bem abrangente, né? Essas são as principais, vou dizer assim, funções que são dentro da indústria. E aí cada um na sua área de atuação e interagindo entre eles, né?
Vocês chegam a ter oportunidade lá para engenharia de automação ou não? O sistema que vocês compram já vem todo resolvido, só precisa das outras engenharias para tocar? Não, é assim. Como nós compramos os equipamentos, a tecnologia vem desse equipamento. São os caras que fazem os melhores equipamentos que tem. A gente participa, por exemplo, no que a gente chama de spec list, seriam as listas de especificações. Então, para que a área trabalhe numa commonality de componentes, é importante você falar, olha, exemplo, eu uso o inversor Allen Bradley 755, então eu vou querer um inversor desse modelo. Esse é até um mau exemplo, porque eu quero trocar esse por Danfoss, mas eu digo, você sabendo o que você quer, você interfere nesse sentido. Um dos últimos projetos nosso, que nós fizemos uma alteração na máquina de embalagem, o fabricante utilizou o nosso projeto para fazer a modificação dele. Então, isso tem muita interação. Isso tem muita interação. E a gente hoje consegue opinar em projetos que a gente recebe. Isso é muito importante. Porque a área de indústria, ela tem a aplicação, sabe, Evandro? Porque o cara que também está só na prancheta não mais, da minha época, né? O cara que está o cara que está no CAD, ele muitas vezes não tem a vivência da manutenção. Então ele faz um projeto, esse projeto não contempla uma facilidade de retirada de peça, uma facilidade de higienização do equipamento, porque não tem vivência. Então, como nós temos vivência, quando a gente compra, a gente consegue passar essa experiência e o pessoal aceita e modifica. Então, é uma relação boa. Vocês terminam melhorando o produto lá da indústria. Com certeza. O André Lopes, que inclusive é conselheiro também do CREA, mas está licenciado, ele bota aqui que a experiência é fundamental para o sucesso. Na realidade é isso. Então é isso que você está acabando de dizer. A experiência que vocês já têm, né, melhora o produto que vocês vão utilizar, que vocês vão adquirir. Exatamente. Né? Loreto, aliás, perdão. Há algum nicho de mercado assim para engenharia que você acha que os engenheiros ainda não estão buscando muito, digamos, a indústria tem algum nicho de mercado para engenharia que ainda não está sendo bem aproveitado? Vocês ainda não têm uma oferta necessária dos engenheiros? Eu vejo assim, falar nicho, eu entendo que nicho você pode ter também dentro já de uma especialidade consolidada, sabe? Sim, certo. Porque como está mudando muito as coisas, você pode, dentro de alguma especialidade, achar um nicho que ainda as pessoas não estão enxergando. Aí você pode ser. Mas se você falar de uma engenharia que eu acredito seja assim, mais promissora hoje, essa é a minha visão, mais olhando o meu negócio, tá certo? Seria uma engenharia de controle e automação. Eu vejo de controle e automação, o que está surgindo, né, Evandro? Você tem indústria 4.0, você tem machine learning, você tem inteligência artificial. Quer dizer, tudo isso ligado, quem trabalhar com controle e automação, eu acho que vai ter trabalhos assim pra caramba aí para frente. Esses machine learning são máquinas hoje que ela trabalha, ela avalia o seu resultado e corrige a própria máquina. Então, ela consegue fazer, através de feedbacks, um controle e melhoria do seu processo. Né? Então, isso é sensacional. Né? A 4.0 está mexendo com essa automação, com essas questões, junto com TI. Então, é tudo muito interligado, internet das coisas, conversando. Né? Na minha época, lá de Marilã, o primeiro inversor de frequência, ele era totalmente de componente discreto. Para mexer com aquilo era um parto, né? Hoje é tudo com SMD. Hoje você tem tudo na superfície, montado em superfície. Então, assim, a tecnologia melhorou pra caramba. Né? Cresceu e cresceu muito. E a gente se ilude que isso ainda não vai crescer muito. Muito. Então, a inteligência artificial, eu tive uma palestra com o pessoal do MIT,
onde eles estão dando a emoção para o computador. O computador vai entender a emoção. Aí você imagina, né? Um computador que entende a emoção. E isso já está andando bem. Então, eu acho que quem trabalhar nessa área, misturando essa inteligência artificial, learning machine, indústria 4.0, eu acho que é muito promissor. Muito promissor. Agora, vai precisar de engenheiro civil, sim. Não tem jeito, não. A gente precisa. Isso daí não minimiza nenhuma dessas atividades, né? Eu só estou dizendo que existe uma tendência tecnológica que talvez essa área aí possa nos ajudar bastante. Mas isso é natural, né? A indústria ela está mais para automação do que para a construção civil mesmo. Eu vou fazendo algumas perguntas que estão chegando aqui, Loreto. Como funciona a orquestração de todos os saberes? Eu entendo que são os saberes dentro do piso de fábrica lá, né? Quer dizer, dentro talvez até dentro das próprias engenharias. A pergunta é verdade. É essa. O que acontece, né? Quando a gente fala de orquestrar, a gente está falando de gestão, né? Então, nós temos que ter um modelo de gestão que consiga interagir com as pessoas para fazer com que essas pessoas, que seja incutido nessas pessoas uma cultura de resultado, uma cultura de acompanhamento de indicadores, uma cultura de correção de rota. Então, na Capriche, nós adotamos o sistema do Falcone, que é o gerenciamento da rotina. A gente chama de GRD, que é gerenciamento da rotina do dia a dia, gerenciamento da rotina diária. Então, esse método, ele consegue envolver todos os níveis da fábrica, com cada nível, sabendo qual é o seu produto, o que ele entrega, o que ele recebe, com os seus indicadores, onde eles são conduzidos a avaliar a sua performance sobre esses indicadores. Quando você tem, por exemplo, uma falha qualquer, essa falha ela entra também no método. Nós temos o que se chama de FCA, que é fato, causa, ação. Então, esse é um fato. Qual foi a causa? Qual é a contramedida que vai ser tomada? Tem tratamentos de anomalia, onde vai avaliar a causa raiz, vai entender o que aconteceu. Tem movimentos mais longos, que se chama de MASP. Então, assim, o método ele é bastante completo, onde a gente consegue trazer a empresa na mão. Mas te digo, não há método que funcione se as pessoas não tiverem as atitudes para fazer. Sim. O método é necessário, mas se eu não engajo, não vai funcionar. Entendeu? Isso que você acabou de dizer, que eu achei interessantíssimo também, remete um pouco ao que você vinha falando há pouco, que quando você disse que o projetista, muitas vezes, como eu vou dizer assim, ele patina um pouco na situação e você que tem expertise da utilização daquele equipamento é quem resolve o problema, né? Aí eu pergunto o seguinte, então significa dizer que a qualidade do engenheiro, nós estamos falando da engenharia, a qualidade do engenheiro também vai fazer sempre a diferença. Então, por mais que estou perguntando, por mais que a máquina tenha tecnologia embarcada, mas a qualificação do engenheiro ainda é um diferencial importante e que continuará sendo importante? Essa é a minha pergunta. Com certeza absoluta. Absoluta. Porque assim, quando você tem alguém técnico, você tem que ter uma postura de atitude bastante clara e definida. O que eu quero dizer? Para que você solucione o problema, você não pode trabalhar na superficialidade do problema. Se eu for superficial, eu vou fazer um tratamento superficial. O que a gente tem batido bastante com a nossa equipe é justamente aprofundar a análise. E aí é observação, é atenção, é exercício, sabe, Evandro? Você tem que ter uma disciplina. Então você tem que ter capacidade e tem que ter paciência muitas vezes. Porque você ser simplista na área de engenharia, o risco é grande. Isso. Então a gente, na nossa atividade, os problemas são, pelo menos na grande maioria, eles são bastante profundos nas análises, para que a gente possa ser bem assertivo. Mas assim, a capacidade aliada à atitude é o que me resolve o problema. Porque eu já tive gente com capacidade, top,
mas um comportamento, uma atitude horrível. Não funciona. Não dá para ficar na equipe. Não tem jeito. Isso cada dia mais isso tem sido fortalecido, né, Dorito? Esse Porque perfil, assim, né? nós somos seres plurais, né? Ou seja, a gente vive em comunidade, a gente vive em time. Então, um engenheiro, além de tudo, ele tem que saber fazer essa relação. Seja para pegar informação, seja para passar informação. Então, ele tem que ter esse relacionamento. E eu encontrei alguns engenheiros na minha trajetória que é muito conciso em si, muito técnico, muito fechado, que talvez para uma bancada e projeto, vai lá e faz tudo que tem que fazer. Mas se ele vai para relacionamento, para poder consertar, para poder melhorar, para poder fazer uma melhoria diferenciada, se ele não tem essa relação, fica muito difícil. A nossa gerente de políticas institucionais, a Rosmaria, ela diz aqui, capacidade com atitude, né? É verdade. Né? Vejamos, eu falei ainda há pouco que esse projeto Terça no CREA, ele tem ele busca, né, gerar novos insights para os nossos profissionais, os nossos estudantes. Então, assim, o que é que você diria que é de fundamental importância, Dorito, para alguém da engenharia que queira adentrar no mercado da indústria, para adquirir oportunidade? Além do conhecimento, lógico, que tem que ter o conhecimento básico de engenharia. Talvez eu fale... Além. É o plus, digamos assim, né? Talvez eu fale o básico mesmo, mas assim, tem que ser um destaque no estudo, né? Tem que gostar de estudar, tem que ser curioso, porque essa necessidade vai se perdurar. Porque quando chega uma tecnologia nova, você tem que estudar, você tem que ser curioso, você tem que ver, né? Então, essa é uma característica que quem está estudando já pode exercitar. Muitas vezes, eu fui estudante, entrava numa matéria, sei lá, na época, eletromagnetismo, eu falava, cara, isso aqui eu vou usar quando, né? Para que eu preciso estudar isso? Precisa. Porque você nunca sabe quando você vai usar. E o fato também, né, dos estudantes fazer um aprofundamento numa matéria que não gosta muito, mas estuda e consegue bem, é esse comportamento que vai respaldar ele lá na indústria, lá no trabalho, pela persistência, porque nem sempre, vou falar por mim, né? Pode ser que não seja assim dos demais. Nem sempre você faz só o que você gosta, tá certo? Nem sempre tudo é filé, tem osso, né? Então, assim, a dica é estudar muito, fazer, assim, atividades extracurriculares, isso é muito importante para você poder ter mais conhecimento. Na oportunidade, fazer estágios de férias, fazer o que tiver que fazer, ter contato. Uma segunda língua, na minha época, que há 35 anos atrás já era importante, hoje então nem se fala, né? Você tem contato com tecnologias da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, da Dinamarca. Então, o inglês é básico, você precisa ter um inglês. Agora, o que me encanta, vou falar por mim, quando eu vou fazer uma entrevista ou contratar um engenheiro, é o brilho nos olhos, né? Acho que o brilho nos olhos, aquela pessoa que está afim de fazer, porque a pessoa que está afim faz. Pode ter uma dificuldade aqui, uma limitação aqui, outra ali, mas está afim de fazer. Então, se alguém quer pegar uma vaga dessa, bota a faca nos dentes, brilho nos olhos para poder trabalhar, para poder fazer um diferencial. O diferencial é o quê? E a gente tem, Mara deve estar aí, ela pode até depois escrever, né? Eu acredito assim, a gente tem um aproveitamento de estagiário na nossa empresa muito grande. Muito grande. Mara entrevista... Tem uma pergunta aqui sobre estagiários, vou já lhe fazer. E acho que não, mas vamos lá. Doutora Mara pode... A Mara pode dizer o percentual aí de estagiário nosso, mas é muito alto. A gente pega um estagiário, faz uma boa seleção. Mara faz uma boa seleção. Vou bajular a Mara aqui. Mara faz uma boa seleção. Essa pessoa vem... E é verdade. Essa pessoa vem, faz um bom trabalho, ela fica, Evandro. A gente não perde, não. Ela fica. Eu tenho muitos estagiários que hoje são efetivados. São muitos. São muitos. E para a gente, veja, você pega uma pessoa com vontade, molda a pessoa no perfil e cultura da empresa, tá certo? E você fica
quase que um tesouro bruto na mão, lapidando. E isso é rico, isso te dá prazer também de gestão. Te dá prazer ver um engenheiro sabe, despontando, indo bem, fazendo bem. É muito legal. Olha, a doutora Mara escreveu aqui, 90% de contratação. Aí eu vou puxar a sardinha também um pouquinho para os meus gestores do CREA também. Claro. No ano passado, 2019, o CREA Pernambuco ganhou o prêmio de melhor empresa. Agora, eu acho que foi só empresas públicas. Pelo menos eu vou fazer essa ressalva aqui. De gestão de estagiários. Então, assim, nós também valorizamos muito e contratamos muitos estagiários também. Assim, efetivamos. Temos vários funcionários hoje que foram estagiários também. Que é justamente a pergunta era essa aqui. Quais as perspectivas de contratação da Capricho, de estagiários de engenharia, como também outros colaboradores da fábrica nesse ano 2020? Ela, a doutora Mara já respondeu aqui, 90% é o índice de contratação. Então, está respondido, muito bem respondido aí. Que número, né? É um grande número, né? 90%, eu vou dizer, é quase 100%, né? É um grande número. E, assim, quais as perspectivas futuras, Doreto, da engenharia junto à indústria? Você já falou en passant, e não só en passant, mas já falou sobre isso. Mas, assim, como é que você enxerga hoje, agora, de uma forma assim, mais agregada, eu vou falar assim, de todas as engenharias dentro da indústria? Você já falou da importância da contribuição, então, mas assim, mais a nível de médio e longo prazo, continua um grande espaço, a engenharia vai continuar tendo o seu espaço dentro da indústria? Vai. Eu diria que a indústria com a engenharia é um casamento para sempre, viu, Evandro? Eu também é um casamento para sempre. Eu não vejo retorno. Não tem como ter um retorno, né? Eu acho que a exigência, inclusive, cada vez é maior. Veja, se você começa a ter equipamentos de alta complexidade, você vai ter cada vez ter mais engenheiros, até muitas vezes, para operar a máquina, para poder ajudar a operar uma máquina de difícil dificuldade. Então, eu acho que engenharia com a indústria é um casamento para sempre. Eu acho que só aumenta. Justamente. Aquela ideia de que a tecnologia traz desemprego, né, ela já ficou para trás, pelo menos é o que eu imagino. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Meu pai, eu sou interiorano, sou lá de Araripina. Meu pai foi pioneiro em tijolo de cerâmica lá. E o que muita gente ouviu quando ele instalou a cerâmica lá, é que ia acabar com o trabalho de pedreiro, porque o pedreiro que ia sentar aquele tijolinho manual, ele, com um tijolo de cerâmica, ele iria sentar 3, 4 vezes mais rápido. Mas não, mas é o contrário. A tecnologia traz mais oportunidades, né? Então, a indústria, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que não importa o quanto que a indústria está evoluindo, mas ela sempre vai gerar mais oportunidades, porque ela vai produzir mais, então, portanto, ela vai também trazendo mais oportunidades, sem sombra de dúvida. Vamos ver o que temos mais de pergunta aqui. Olha, estão aproveitando mesmo aqui, viu, para fazer perguntas à doutora Mara, viu? Quais as perspectivas de contratação da Capricho de estagiários? Não, isso aqui na realidade já foi respondido, né? Eu me confundi aqui. É porque a pergunta está um pouquinho diferente do que a gente... Não, mas veja, se alguém está perguntando se vai ter espaço para estagiário na Capricho, eu falo o seguinte: compre bastante biscoito para a gente vender mais, comprar mais equipamento na Capricho, comprar mais equipamento e contratar mais estagiários, viu? Muito bem. Aí, aqui tem outra pergunta. O que é fundamental para ampliar a oportunidade de mercado para o engenheiro que planeja atuar na indústria? Já foi falado, a gente já também já eu acho que eu comentei aqui, um pouquinho. Né? Mas, assim, Evandro, eu complemento o seguinte, né? Pois não. Quando alguém entrar numa indústria, faça além do normal. É o que a gente sempre orienta, tá? Porque se a pessoa fizer o que é normal, ela vai ser uma normal. Se ela fizer além do normal, ela vai ser destaque. Então, eu acho que o engenheiro ele tem tudo para ser um destaque. Ele tem tudo para fazer muito mais do que seria o normal esperado. Então, se alguém quer ter sucesso, pelo menos na minha gestão, busque fazer mais do que o normal.
O Bruno pede aqui, não é nenhuma pergunta, ele pede para eu comentar com você para ver a sua opinião sobre a dificuldade de profissionais sem experiência que chegam para trabalhar na indústria. A dificuldade ainda é muito grande, Doreto? Eu perdi o começo, cortou. Profissionais? Profissionais sem experiência, que chegam sem experiência. Digamos, eu acho que a pergunta é a seguinte, como é que vocês estão conseguindo captar profissionais nas diversas áreas? Ele não cita nem só a indústria aqui, mas assim, com pouca experiência, que você precisa treinar. O que acontece é o seguinte, né? Tudo na vida, você tem o lado bom, tem o lado ruim. É muito difícil você só ter lado bom ou lado ruim. Então, quando você pega alguém muito verde, te dá trabalho. E você tem que ter um respeito de um tempo para colher os resultados. Mas, por outro lado, aquilo que eu estava falando, você tem a pessoa dentro da cultura da empresa, entende os valores da empresa. E se você pegar a Capricho, não só na área de engenharia, mas na área de produção, grande maioria, Mara pode dizer também, é primeiro emprego. Não sabia absolutamente nada, nem de higiene pessoal. Então, nós treinamos os equipamentos, hoje opera a máquina. Hoje eu tenho um funcionário de Moreno que opera o que a gente chama de supervisório. É a sala do CLP. É um computador que controla toda a dosagem automática lá de ingredientes. Então, uma pessoa que veio trabalhar com a gente de Moreno, que não sabia nada, e hoje opera essas máquinas. E na área de engenharia, é muito tranquilo dentro da empresa, porque tem muita tecnologia disponível e a gente tem um bom relacionamento com o fabricante. Então, o fabricante também é um veículo de treinamento e de passagem de tecnologia e conhecimento. Isso. Na realidade, quando você falou sobre o estagiário que você normalmente efetivam, você já tinha citado essa questão, dessas oportunidades aí, de pegar também quem é verde, mas quem não vem com vícios também, né? É isso aí. É isso? Nós temos aqui o Elias e o Tiago, que devem ser engenheiros civis, né? Eles perguntam sobre as oportunidades, inclusive um deles cita a própria Capricho, para engenheiro civil na fábrica. Quer dizer, eu entendo que o que eles estão querendo saber é o seguinte, o engenheiro civil ele só tem oportunidade na hora da construção ou no dia a dia da indústria, ele também sempre existe oportunidade também para o engenheiro civil? Eu diria o seguinte... Nós temos mais 2 minutinhos só, porque eu não posso deixar cair, porque eu preciso salvar vai ficar no nosso YouTube. Mas é assim, olha, a Capricho, ela trabalha com engenheiro civil terceirizado. Então, a gente terceiriza o trabalho, né? Mas se a empresa cresce muito, aí você até justifica o engenheiro civil para as obras, para puxado, mas normalmente é terceirizado. Porque você não precisa bancar um custo fixo desse, que nem sempre você está construindo, está fazendo e está alterando. Isso. Então, nós temos empresa que vem, faz o projeto e a gente executa o projeto. Muito bem. Doreto, eu pediria que você fizesse aí as suas considerações finais, para eu também fazer a minha, e eu encerrar, como eu disse, que eu preciso muito que a gente salve lá no YouTube essa nossa conversa aqui. Rapidinho, então. Eu acho assim, eu incentivo aos engenheiros a estudar bastante, a buscar, e a gente está aqui disponível para conversar, para orientar. A Capricho é uma empresa aberta e dentro das possibilidades, com certeza, tem muita vaga aí para o futuro. Pedir a Deus que a gente cresça bastante, que a gente amplie e que consiga trazer mais gente ainda para dentro da empresa. Amém. Doreto, olha, muito obrigado. Fiquei muito feliz aqui desse nosso bate-papo e tenho certeza que o CREA Pernambuco, estou te agradecendo não só em meu nome, mas em nome do CREA Pernambuco, e dizer da importância desse nosso bate-papo aqui e que, como eu disse, vai ficar gravado. Talvez até venha demandas aí de trazê-lo novamente e a gente vai te convidar, né? Deixo um abraço também aí para a diretora, doutora Mara, minha comadre e amiga, que sempre está aí também. A Capricho também é nossa parceira. Quando a gente tinha as nossas plenárias ainda ao vivo lá, presenciais, a Capricho sempre estava mandando lá uns biscoitinhos para os conselheiros lá. Então, assim, nós já somos de casa também, já se sente de casa.
Então, deixo o meu abraço para vocês. Muito obrigado. O meu agradecimento, um abraço e agradecimento também a todos os internautas. E agora eu vou encerrar aqui para não perder. Um abraço. Encerra aí. Um abraço para todo mundo, então. Obrigado aí. Fiquem todos com Deus. Amém. Tchau, tchau.